O objetivo hoje é discutir um item que faz parte do capítulo O que torna um gerente de telecomunicações efetivo, que é a questão sumarizada pela frase que o ótimo muitas vezes é o maior inimigo do bom. Essa é uma questão importante porque o que a gente vê frequentemente nas organizações é que, com muita frequência, os problemas são muito básicos e as soluções que são apresentadas muitas vezes envolvem um nível de complexidade que às vezes procedimentos muito mais simples resolveriam o problema da mesma forma, de uma forma muito mais fácil a um custo muito menor. Então isso é uma problemática recorrente e que faz parte da questão de como avaliar a relação esforço-benefício da implementação de um processo de controle, de um processo de gestão. Essa questão ela é, digamos assim, agravada pelo fato de que os provedores de solução e mesmo as consultorias envolvidas nesse tipo de coisa, sejam os provedores de sistemas de billing, provedores de serviço de auditoria, consultorias, eles tendem a enfatizar a parte que lhes cabe no todo. Então, por exemplo, um provedor de sistema de tarifação vai enfatizar os problemas relativos ao billing. Sempre me ocorre a frase, né, não é porque você tem um bom martelo que todo problema é prego. Que é mais ou menos isso. Você tem cada fornecedor enfatizando os problemas relativos à parte, né, que ele provê. Então, um provedor de serviço de auditoria tende a enfatizar os problemas de billing que a organização tem. Um provedor tarifador vai tentar enfatizar as questões relativas à falta de controle de chamadas e coisas desse tipo. Não é para dizer que dito isso, não quer dizer que eles estejam necessariamente errados, mas envolve uma perspectiva com um bias relativo ao que ele fornece. Cabe ao gerente de telecom colocar a questão na perspectiva correta. Um exemplo interessante disso, que eu cito no texto, é um assessment feito por uma empresa de consultoria argentina, num grande grupo empresarial, que identificou que havia um problema de governança relativo a políticas de uso de celular e relativo ao uso de dispositivos próprios e mesmo na parte de auditoria de conta de celular. E que isso foi apontado como um problema relativamente grave. Coube ao gerente de telecom dessa grande organização, quando confrontado com esse assessment apresentado pelo diretor de tecnologia a ele, colocar a questão da seguinte forma: nós gastamos $60 mil com os dispositivos móveis e temos um dispêndio geral de telecomunicações de $1,5 milhão. Em que medida a falta dessas políticas realmente está prejudicando a nossa gestão como um todo e quanto do esforço do nosso time nós devemos focar nisso para obter uma redução de 10%, 15% sobre esses 4% que esses $60 mil representam. Quer dizer, esse é um exemplo clássico. Essa empresa de consultoria em particular dispunha de um aplicativo de auditoria de celulares, gestão de celulares. Quer dizer, ela tem uma tendência natural a enfatizar esse aspecto. E num contexto em que você tivesse um gerente de telecom
que dominasse um pouco menos o contexto, que entendesse menos o seu próprio contexto, ele provavelmente sucumbiria à pressão do diretor de tecnologia, digamos assim, desvirtuando a energia para um problema que no contexto geral era muito pequeno. Bom, esse é apenas um exemplo do tipo de questão. E uma outra coisa que permeia isso aí é a questão de querer implementar as coisas às vezes de uma forma perfeita, sendo que às vezes nem o controle mais básico é feito. Então a gente vê situações, embora isso, por exemplo, até isso não está descrito no texto, onde você tem, por exemplo, o provedor de billing vendendo a ideia de que um controle por senhas dos usuários nas configurações do PBX tal, e no sistema de billing seria proveitoso porque geraria economias. Muitas vezes a organização nem tem todos os PBX sendo tarifados. Quer dizer, você tem às vezes questões que têm o seu benefício, não é nem dizer que não tem, mas atropelando questões mais básicas que muitas vezes não são feitas. É o caso de serviços de auditoria sendo implementados em organizações que nem mesmo contratos unificados, com tarifas unificadas, possuem. O resultado disso é que grande parte, muitas vezes, de uma organização não é nem auditável, mas a gente vê isso o tempo todo. Então esse capítulo, esse item, digamos, dentro desse capítulo, ele trata um pouco dessa questão, que às vezes mais vale fazer o básico bem feito, às vezes, na maior parte das vezes, do que ficar tentando fazer pedaços de forma ótima. E mesmo ótimo, muitas vezes você chega nele em etapas. E essa é, de certa maneira, digamos assim, o meu desacordo com esse pessoal que pega o White e pega o Gartner e tenta seguir aquilo de uma maneira muito, como que eu digo, não integral não é a palavra, mas de uma maneira como verdade absoluta. No meu modo de entender, a coisa não funciona bem assim. É preciso fazer o básico bem feito e ir crescendo em camadas. E o ótimo, na maior parte das vezes, é o maior inimigo do bom. Eu tentei expressar essa visão. Espero ter conseguido expressar meu ponto de vista de uma maneira clara.